Olá, pessoalzinho do Paraná. Meu nome é Andréia, professora Andréia, professora de língua portuguesa. E hoje eu estarei aqui com vocês numa aula bem legal. Acredito que nós vamos fazer um trabalhinho legal, eu e vocês, aí em casa, tá? E vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, tá? Com um assunto muito importante. Importante por quê? Tá? Por que, gente boa? Tá? Essa nossa aula vai falar sobre preposição. E o que é e o que vem ser preposição? Preposição, gente, ela faz também parte dos coletivos linguísticos. Ou seja, para que eu vou usar a preposição na minha vida, professora? Nós usamos preposições na nossa vida o tempo todo. A partir do momento que nós aprendemos a falar com a mamãe, com o papai, com o vô, com a vovó, né, com todo mundo que ensina alguma coisa pra gente. Então, as preposições, nós temos desde o conhecimento das preposições, nós temos desde quando a gente começa na nossa linguagem oral, certo? As preposições que nós vamos estudar hoje, tá, nessa aula, são as preposições essenciais e as preposições acidentais. Mas, por que todo esse estudo, professora? Mas, aonde é que eu vou usar essas preposições, professora? Na produção de texto. Ora as bolas, tá? Como elas fazem também parte dos elementos linguísticos de um texto, tá? Elementos linguísticos de um texto, é aqueles elementos que nós fazemos a coesão. O que é coesão? A ligação. Lembrando do Enem? Claro, professora. Segundo ano, ensino médio, tá? Nós temos também as competências do Enem. E as competências do Enem, uma delas é a coesão e a coerência. A coesão, elementos de ligação, vem ser as conjunções, os advérbios, as preposições, as locuções, certo? E a coerência é o sentido do texto, aquele texto que tem sentido, que não está perdido nas ideias, né? Então, é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Um dos elementos da coesão textual, que vem ser a preposição. Bem, para trabalhar isso com vocês, uma coisa mais, diferente um pouquinho, né? Vocês aí na casa de vocês e eu aqui no estúdio, certo? Eu trouxe para vocês hoje um texto, tá? Um texto que ele é da Rosa de Lima Lendes. E ele está num livro, né, numa coletânea, uma coleçãozinha, chamado Livro das Palavras Tem Classe. E o texto se chama Pão com Queijo com. Vamos lá na leitura do texto, certo? Já faz muito tempo mesmo, que pão era pão e queijo era queijo. Ainda hoje, quando alguém quer mostrar que duas coisas são bem diferentes, usa essa expressão. Pão é pão, queijo é queijo. E todo mundo entende o recado. Pão e queijo são duas palavras distintas. Dois substantivos, cada qual com seu significado diferente. Sabemos disso. Mas quem diria que a vida de pão e a existência de queijo mudaria o rumo da história socioeconômico-alimentícia do mundo? Quando um certo senhor fez dona preposição trabalhar muito para desempenhar papel de porte e ligar, fazer ligação, tá? Entre essas duas palavras, estabelecendo relação entre elas que mudaria o sentido de suas vidas e a nossa também. Pão, queijo, queijo. E por que não juntar os dois à moda do tio Sam? Pensava Mr. Nhaque. Dona preposição, muito sensata e consciente de sua função no mundo das palavras, não se meteu na conversa, querendo formar frases, perguntas ou respostas sozinha, pois gramaticalmente nunca esteve capacitada a fazer. Esperou as ordens do Mr. Nhaque, que planejava transformar esses dois alimentos numa refeição muito rápida e lucrativa. Conhecem esse alimento? Toda preposição, muito inocente na história, serviu de ponte
ligou pão com queijo, estabelecendo uma relação de mistura ou de companhia entre as duas palavras. E sem que ela tivesse consciência disso, Mistrinhaque acabava de inventar o sanduíche. Mal sabia a preposição que a coisa não pararia por ali, pois o gênio da culinária era também um grande comerciante. O queijo, que ele chamava de X, logo ganhou a companhia de um bife redondo de carne moída, chamado hambúrguer, pois foi inventado na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Com bife, o simples sanduíche já engordara mais um pouco e também engordava quem comia, pois agora já era pão com queijo, com bife, e que foi batizado de cheeseburger. Mas ainda havia um tal egg, outro tal de bacon, ovos com toucinho, que o povo de Mistrinhaque consumia diariamente no café da manhã. E querendo agradar a todos e vender mais, o gênio definitivamente abusou do trabalho da dona preposição com. Num passe de mágica, fez com que milhões de bocas se abrissem para as delícias calóricas e colesterólicas do sanduíche. Sanduíche com ovo, com bacon, com batatas fritas, com refricola, comendo compulsivamente, consumindo, engordando, aumentando a taxa de colesterol, engordando o corpo, engordando bem mais ainda a conta bancária do senhor Mistrinhaque Burger. Gostaram um pouquinho dessa história? Para variar um pouquinho? Então, nós temos aí algumas preposições usadas, se a gente for analisar todo o texto, é claro, tá? Mas a gente está falando um pouquinho da preposição com, tá? Então, gente, eu tenho uma advertência aqui, uma atenção muito específica para o assunto referido no texto. O Sindicato das Palavras, das Classes das Palavras, adverte. O que será que ela adverte? O que nós temos ali de sentido no texto que faria muito mal para a gente? O consumo exagerado de determinadas companhias e misturas com é muito prejudicial à saúde. Em alguns casos, prefiro serviços de preposição sem. Lembre-se, dona preposição apenas cumpre o seu papel de ponte, de ligação. Portanto, pense bem na preposição que você vai usar para unir as palavras que resultarão em alimentos para o seu corpo, especialmente para a sua alma. Afinal, quem avisa amigo é. Essa já é uma brincadeirinha do texto também, tá? Ali ele diz assim, coma sem exageros, viva com saúde, viva por amor. Nós vamos voltar nessas duas frasezinhas ali, tá? E a gente vai analisar um pouquinho também depois. Então, gente, o que vem ser preposição? Preposição é a palavra responsável em ligar palavras. Ligar palavras. Preposição é a palavra invariável. Por que invariável, gente? Porque ela não varia. Óbvio, professora, ela é não, tá? Ela não varia nem em flexões de gênero, número, grau. Isso, meus amores, isso para as preposições essenciais. As preposições que têm as contrações, elas vão variar sim, e nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula, tá? Porque elas vão ter que variar conforme o sujeito, o verbo ou alguma coisa, né, que faça com que elas exijam essa variação de sentido, certo? De sentido, de flexões, de gênero, de número, de grau, tá? Então, nós temos as preposições essenciais. Essas preposições essenciais nós temos ali. O a é uma preposição, o de é outra preposição, o ante é uma preposição, para,
contra, por, sob, após, perante, entre, com, desde, em, até, sobre, traz, per e sem. As preposições per e traz, elas trazem hoje, na nossa norma gramatical mais atualizada, umas modificaçõezinhas, a gente vai ver isso também depois. Eu tenho uma musiquinha para vocês a respeito dessas preposições, tá? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aí em casa, tá? O meu ritmo. Tudo bem, eu não sou nenhuma cantora, tá? Mas a gente vai dar um jeito aqui para animar um pouquinho a nossa aula. Eu tenho a preposição e a musiquinha é mais ou menos assim. Adiante, para contrapor, sob, após, perante, entre, com, desde, em, até, sob, trás, per, sem. Adiante, para contrapor, sob, após, perante, entre, com, desde, em, até, sob, trás, per, sem. Gente, pode ser até uma musiquinha boba, tá? Que a gente usa, que a professora usa em sala de aula e tal, para animar os alunos. Mas, num concurso público, numa prova, para você poder entrar em alguma empresa, uma prova de seleção de funcionário, você, né? Algumas vezes pode haver que tenha, tá? Uma questão referente à preposição, tá? E essas questões, geralmente, elas trazem as preposições essenciais, tá? Não é sempre, é claro. Mas vocês tendo memorizado essa musiquinha, tá? Ela pode vir ajudar vocês sim, tá? Ok? Então, vamos lá. A preposição a, gente, a preposição a, nós temos uma relação para ela, onde que a gente vai poder usar, tá? Essa preposição a. Ela pode ser usada em uma relação de lugar, lembrando que a preposição a, ela junta-se com o artigo a para formar quem? A crase, tá? Ela sozinha é uma preposição. Ela junto com o artigo definido a, tá? Ou o, ela vem ser, tá? Preposições também que combinam, nós chamamos de combinação, tá? O a com a de artigo, o a de preposição mais a de artigo, ela vai se transformar na nossa crase, tá? O a craseado, certo? Então, o a de lugar irá à praia, a de tempo irá à tarde, a de preço vender a 10 milhões ou 10 mil, tá? Ok? Vamos lá para a preposição de. Indica posse, parte, pertença. Posse, quando eu tenho a casa de Paulo, parte, ponta do dedo, presença, bens do inventário. O ante, a posição anterior, o adiante. O para lugar, finalidade, tempo. E assim sucessivamente. As nossas preposições, elas vão nos dando relações e sentidos. E essas preposições, elas vão se ligando a uma palavra e a outra palavra dentro de um contexto do meu texto, das minhas orações. Certo? Vamos então voltar um pouquinho nessas frases que nós vimos lá do texto, tá? Do pão, pão, queijo, queijo. Coma sem exageros, viva com saúde. Essa relação, né, que estabelece essa preposição sem é uma relação de ausência, que não quero que esteja, né, ou que tenha exageros. Viva com saúde, tá? É um modo como você vai viver. Viva por amor, a finalidade. Viva em paz, mas um modo de se viver, certo? E agora tem um recadinho para vocês aí na casa de vocês. Se cuidem, se protejam, fiquem em casa. Alguém sabe me dizer agora onde que está a preposição nessa frase que nós estamos usando aí já há algum tempinho?
Fique em casa. Nós temos uma relação de lugar, tá? Ficar na sua casa, uma relação de lugar, certo? Bem, agora a gente vai fazer um exercício e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu vou fazer a leitura dessa questãozinha para vocês, vou dar um tempinho para vocês e vocês depois vão me dizer mais ou menos, tá? Qual é a resposta, né, desse nosso quiz. Número 1. Observe as frases seguintes. O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Tá? O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Manter o padrão da sala, São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. Essas duas preposições em, qual é a relação de sentido que elas têm nessas duas frases? Tá? Qual é o valor, o ser semântico, a relação de sentido que elas buscam aí? Vamos lá? Tempinho aí para vocês pensarem. Pronto? Voltei. Bom, será que ela é de modo? Ardeu em chamas? É um modo de contar se ardeu? Lembre-se que a preposição ela liga palavras. O ardeu e em chamas. São Paulo em um país, tá? Ela faz ligação entre palavras, tá? Será que na letra A é modo o Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas? É o modo que como tá ardendo, como ele está se sentindo, tá? Ou não? Será que ele indica tempo? Lugar? A2, ali. Manter o padrão da sala de São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. Esse em um país não é de lugar? Então, se eu tenho a primeira oração, o Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas, tá? Então eu tenho um modo. Opa, bingo. Letra A e letra B tem ali modo. Vamos ver agora a próxima. Manter o padrão da sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. São Paulo, país, lugar, certo? Então, nós temos como resposta a letra B, certo? A letra B. Alguns exemplos de preposições para vocês. Quero uma coxinha de frango com catupiry. O com, o de, especificamente, de frango, tá? Com catupiry. Lembram o pão com queijo? Eu espero por você em casa. O meu muito obrigado a todos. Mais uma questãozinha para vocês aqui, tá? No trecho, a cidade não se industrializou, deixou explodir a questão social, fermentada por mais de 2 milhões de favelados, e inchou lembra a acariciado, exaustão, uma máquina administrativa que não funciona. A preposição a, que está contraída, ou seja, está juntinho, preposição mais artigo a, tá? Traz uma relação de modo ou concessão. E agora? Será que eu tenho um modo ou uma concessão? Vou deixar aí para vocês mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal? Acredito que vocês já mataram a charada, tá? A questãozinha A é a resposta certa, tá? Nós temos aí a exaustão, ou seja, o modo que como vai ficar a máquina administrativa, cansada, né? Certo? Vamos para mais uma? Leia. A folha de um livro retoma, como sob o vento, a árvore que o doa. E nada finge
vento em folha de árvore. Nesse poeminha, as expressões destacadas. Quais são as expressões destacadas? O de, o sob e o em, tá? São introduzidas por preposições, certo? Tais preposições são usadas nesses versos com a ideia de: letra A, origem, lugar, especificação. Letra B, especificação, agente causador, lugar. Mais uma vez eu vou deixar vocês aí pensando um pouquinho para a gente analisar essa questão. Vamos lá? A folha de um livro. Folha de um livro, tá? Tá sendo especificação. Como sob vento, a árvore que adou. Nós temos o quê? Um agente causador, o vento, tá? E é óbvio, tá? Nada finge vento em folha de árvore, o lugar. Então, quem respondeu a letra B, tá correto. Acertou, certo? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, moçada. Então, nós vimos, então, as preposições essenciais. Tá? As preposições essenciais, gente, vamos voltar um pouquinho lá no nosso... As preposições essenciais, como eu disse para vocês, lembra a musiquinha? Vamos lá de novo. Adiante, para, contrapor, sob, após, perante, entre, com, desde, em, até, sob, trás, per, sem. Não esqueçam, tá? As preposições essenciais são aquelas que sempre serão preposições. Sempre. Essas preposições não vão mudar, tá? A partir de agora, a gente vai começar a conhecer outras preposições que vão surgir a partir dessas preposições, tá? Essas preposições essenciais, como o nome diz, essencial, principal, tá? Essas são as preposições que junto com outras classes gramaticais vão formar outras preposições e é o que a gente vai conhecendo no decorrer das aulas. Tudo bem? Lembraram da musiquinha? Lembraram agora dessas preposições que vão ser sempre preposições? Perfeito. Vamos passar para frente, então. Vou aqui rapidinho nos slides, vocês vão vendo aí. Até chegar... Opa, passou. Nas preposições acidentais. As preposições acidentais, tá? Como o próprio nome diz, acidental, tá? Elas não pertencem somente à classe gramatical preposição, mas elas pertencem a outras classes gramaticais, tá? Eu tenho algumas preposições específicas que elas são preposições e também fazem parte de outras classes gramaticais, tá? Aí que a gente vai aprender a diferenciar cada uma delas agora, ou uma delas, tá? Não tem como a gente explanar para vocês todas essas preposições acidentais em uma aula só. Aí depois eu vou dar umas dicas para vocês irem estudando, certo? Estudando mais a fundo, tá? Porque a gente não pode só ficar nas aulas que nós estamos assistindo ainda. Aqui a gente tem que, né, ir além. Vejam os exemplos, gente. O aluno foi o segundo vencedor do concurso de redação. Essa palavra segundo, ela é um numeral cardial, nesse caso, tá? A palavra segundo, no contexto desta oração, é classificado como uma classe gramatical numeral, porque ela numera, ordena, tá? Nesse caso, o segundo lugar, tá? Ele teve o segundo lugar. Ficou claro aqui nessa explicação? Segundo igual número ordinal. Nesse contexto. Gente, quando eu falo um contexto, o que a gente tem que entender? Que quando eu estou lendo,
interpretando, analisando. Eu tenho que ver o contexto em que essa minha frase está inserida. Aí eu vejo esse contexto, eu analiso, daí eu vejo o que o meu problema está pedindo. Se o meu problema está pedindo classificação de preposição, eu vou me ater a classificações de preposição, tá? Se o meu problema está se referindo a numeral, eu vou me ater ao numeral, tá? Tem como a gente entender assim, no contexto de cada oração que a gente for, né, criar, ou até mesmo, né, se estiver ali resolvendo uma questãozinha, né, de gramática, de algum livro específico. Percebam agora. O aluno agiu segundo suas convicções. Vamos para outra frase. O aluno foi segundo vencedor no concurso de redação. Nessa outra frase, o aluno agiu segundo suas convicções. Segundo. Um tem uma determinada função dentro da função semântica dentro da oração, o outro tem outra função semântica. Então, são diferentes, tá? O aluno agiu segundo suas convicções, mas professora, segundo é a mesma palavra, tá? Mas nesse caso aqui, nesse contexto, eu posso substituir esse segundo por conforme. Vamos lá? Fazer a leitura? O aluno agiu conforme suas convicções. Neste contexto, a palavra segundo é uma preposição acidental, tá? Ela é uma preposição acidental. Por quê? Porque o segundo ela faz parte da classe gramatical da preposição acidental, e na classe, né, de gramatical de numeral. Partiu então? Como identificar a preposição acidental? Para identificar a preposição acidental, lembre-se que é ligar duas palavras. Então, a preposição, ela vai ligar duas palavras, nunca esqueçam disso. Ela vai servir de ponte, ligando duas palavras, certo? Então, entre si, ou seja, duas palavras entre si, estabelecendo entre elas certas relações, completando ou explicando esse sentido. Vamos à frente, observe. O aluno foi o segundo vencedor no concurso de redação. O aluno foi o vencedor no concurso de redação. Nesse contexto, a palavra segundo, ela faz ligação entre uma palavra e outra. Eu posso tirá-la, eu posso ler esse enunciado agora e dar continuação à minha ideia de que ele foi o vencedor? Sim, mas em qual posição ele ficou? Aí nós temos uma explicação melhor, que essa vai ser a função de quem? Do numeral ordinal, que ele vai nos dar ali. Então, a palavra segundo, nesse contexto, não estabelece uma ligação entre as palavras foi ou seja, o verbo ir, né, com a palavra vencedor. Ela não faz uma ligação. Ela informa a ordem em que está o aluno vencedor do concurso. Certo? Vamos para a próxima para vocês entenderem agora. O aluno agiu, desculpa aí, galera. O aluno agiu segundo suas convicções. O aluno, se eu tirar o segundo, agiu suas convicções. De que forma? De que forma ele seguiu essas convicções? Agora sim vocês têm essa ideia. Você percebeu que nesse contexto a palavra segundo liga o verbo agir ao pronome possessivo suas e ao substantivo convicção. Então, há uma ligação entre agiu e suas convicções. Tá? Tem uma ligação ali. Tem o sentido. Certo? Ou seja, tem uma relação de conformidade. Perfeito? Partiu para frente. Outros exemplos de preposições acidentais. Nós temos o afora, o como, conforme, consoante, durante, certo, feito, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, vice e uma gama aí pra frente. Também vou deixar depois no finalzinho da nossa aula alguns sites que vocês vão poder pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, certo? A respeito deste assunto. Vamos para mais um quiz. Mais uma atividadezinha aí, gente. Assinale a alternativa em que ocorre combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Tá? Então, vamos lá.
Letra A, nesse momento encerramos nossas transmissões. Não, ainda falta um pouquinho. B, estou na mesma situação. Mais um tempinho para vocês resolverem aí essa questão. Bem, resolveram? Então, vamos lá. Uma combinação de preposição com pronome demonstrativo. Tá? Depois a gente vai ver que essas combinações de preposições se chamam contração. Tá? Neste momento, encerramos nossas transmissões. Neste, igual a em mais este. Estou na mesma situação. Tá? Estou é verbo, certo? Então, não tem nenhum pronome aqui, né? Nós temos a preposição na mesma situação, certo? O em mais a, na B. Então, nós temos a letra A, que é o em mais este, tá? Que é igual a neste, certo? Ou seja, nós temos uma combinação entre um pronome demonstrativo e uma preposição. Ok? Vamos para mais um? Leia o fragmento do poema Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira, e responda a questão a seguir. O vento varria as flores, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Bem, esse é o poema. Agora a questão é a seguinte. Tanto o verbo varrer quanto o adjetivo cheia regem complementos, pedem complementos. Observe a presença ou a ausência da preposição nesses dois casos e responda. Qual dessas alternativas está correta? Tá? A. Varrer é um verbo transitivo e indireto que pressupõe uma ação indireta e eu lírico sobre as suas coisas que o circundam. B. Os componentes do adjetivo cheia, frutos, flores, folhas, ligados a ele com auxílio de preposição, exercem uma função sintática de complemento nominal. E C. O valor semântico da preposição de em cheia de frutos, flores, folhas. É o de qualidade, de caráter? Mais um tempinho aí para vocês responderem. Beleza, gente? Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos falando de um poema, tá? E nesse poema nós temos sentimentos. O que representa o cheio de frutos, de flores, de folhas? Não é um sentimento? Sim ou não? Sim. São coisas boas que vão acontecer no decorrer, né, do poema. Então, para quem, né, analisou como se fosse a letra C, tá? Acertou. Ok? Então, gente, por que nós devemos aprender sobre preposição? Por que nós vamos ter que aprender sobre preposição? Qual é a função da preposição para nós, alunos, agora do segundo ano do ensino médio? Lembram quando eu falo para você, desculpa, mas lembram quando a gente fala, os professores de língua portuguesa para vocês falam sobre coesão e coerência como sendo uma das competências do Enem, tá? Então, a preposição ela vai dar sentido aos nossos pensamentos, às nossas ideias dentro de um discurso, tá?
dentro do discurso. O que é discurso, professora? Gente, discurso é quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu expresso o meu pensamento, tá? E aonde eu vou escrever, expressar o meu pensamento, vai ser na redação, tá? No texto dissertativo argumentativo, que nós temos que, né, aprender as organizações desse texto, a ordem desse texto. E as preposições, elas vêm nos auxiliar a isso, com isso, certo? Então, por que eu, né, devo aprender sobre preposição? Porque elas colaboram na formação de nosso pensamento e, consequentemente, na elaboração de nossos discursos, como eu disse para vocês, pois estabelecem relações diversificadas e imprescindíveis, dando às nossas ideias e raciocínio noções de tempo, de lugar, de causa, de assunto, de finalidade, dentre outros, certo? O que é estabelecer essas relações? Tá? Eu posso muito bem estar falando de companhia, usando a preposição com, de oposição, também usando essa mesma preposição com. Eu posso estar falando de ausência usando a preposição sem, de lugar usando a preposição em, de modo usando a preposição em. Tem umas particularidades a respeito de duas preposições que eu quero passar para vocês, tá? Nessa questão de relações diversificadas, tá? Da relação das preposições que elas exigem dentro da oração. A preposição por e a preposição tras. A preposição por, né? Ela hoje é substituída, tá? Deixa eu melhorar um pouquinho, voltar esse meu raciocínio, porque a professora se perdeu aqui. É a preposição per, tá? A preposição per, tá? Ela é substituída pela preposição por, porque dentro das normas da gramática atual, né? Lembre que tanto na língua portuguesa, né, no mundo afora, as coisas vão mudando, as coisas vão se inovando, certo? E a preposição per é usada somente para a contração entre o per, preposição mais tradicional, falando hoje, na atualidade, dentro das nossas gramáticas atuais, tá? O per ela só vai ser usado para contração, né, da preposição, para formar a preposição pelo ou pela, ou seja, per mais artigo a igual a pela, ou per mais artigo ou igual a pelo, tá? Então, atualmente é usado mais a preposição por, tá, gente? Ok? E a preposição tras, também quase desusada, tá? Que ela tem o sentido de oposição, de posterior e substituída também por atrás, tá? Então, lembram das nossas preposições essenciais? Vamos voltar um pouquinho a nossa aula lá atrás. Das preposições essenciais, vamos lá. A preposição per, né, que está aqui no finzinho aqui, e a preposição tras. Cadê a preposição? Tá aqui. A preposição tras. Tá legal? Então, gente, essas preposições essenciais, esse per, esse tras, né, que elas vão... Teve, né, no decorrer dos anos, alguma modificaçãozinha. Então, o per mais a, tá, que é igual a pela, e o per mais o igual a pelo, tá? E o tras, que hoje a gente usa atras, certo? Vamos voltar lá. Perfeito.
Então, por que nós usamos as preposições? Porque elas colaboram na formação de nosso pensamento e, consequentemente, na elaboração de nossos discursos, pois estabelecem relações diversificadas e imprescindíveis, dando às nossas ideias e raciocínio noções como tempo, lugar, causa, assunto, finalidade, dentre outros. A preposição também costuma participar da construção da coerência e coesão textual. Lembra coesão, coerência? Já expliquei isso para vocês agora no nosso início da aula. Eu vou falar muito, né, quando nós tivermos esses termos, né, de ligações linguísticas que vêm ser a preposição, as conjunções, né, e assim por diante, certo? Então, a coerência, sentido do texto, a coesão, elementos de ligação, que vão fazer com que eu possa, né, ligar uma oração, uma palavra, né, com outra, dando ao meu texto um efeito de sentido do discurso, certo? Então, gente, o que vocês aprenderam hoje, tá? Vocês aprenderam que a preposição é importante para que a produção de um texto seja coerente, pois ela liga palavras dando ao contexto abordado uma relação de sentido, ela faz a ligação desse sentido, certo? As preposições essenciais são aquelas que sempre serão preposições, sempre, lembrem da musiquinha, a, de, ante, para, contrapor, sob, após, perante, entre, com, desde, em, até, sob, trás, pelo, sem. E vocês estudaram também hoje as preposições acidentais. Além de ser preposição, pode fazer parte de outra classe gramatical. Por esse motivo, devemos também analisar o contexto na frase em que essa preposição está inserida. Certo? Então, para aprender mais, como eu disse para vocês, canal do YouTube, eu trouxe para vocês um pouco sobre tudo. Se vocês digitarem lá um pouco sobre tudo, tem uma gama de vídeos que fala, que abordam um pouquinho sobre diversos assuntos, não só sobre preposição, né, das nossas classes gramaticais, os os sites Dia a Dia Educação, que tem lá umas coisas bem legais para vocês entrar lá no Dia a Dia Educação dentro do Governo do Estado do Paraná. Infescola, Brasil Escola e só português, gente, vocês sabem que é tudo juntinho, tá? A professora só colocou ali separadinho pra gente ter uma noção, mas é tudo juntinho. Digitou essas palavrinhas lá, vocês vão encontrar esses são textos, dicas, atividades para vocês fazerem. E tem música, gente, com a banda bem legal que se chama Sujeito Simples, vocês vão achar também no YouTube, tá? Essa banda, ela cria músicas, todas elas, né, com as classes gramaticais. Então, tem lá também, no YouTube, dessa banda, a página deles, eles vão falar para vocês, cantar para vocês, na verdade, uma música sobre preposição. É isso, gente. Espero que vocês tenham me entendido, tá? Que vocês tenham compreendido um pouquinho, apesar, né, desse nosso novo meio de transmitir o conhecimento para vocês, né? Vocês aí na casinha de vocês, sendo, né, protegidos, né? Higiene sempre, lavando as mãos, galerinha, não abusem, cuidem dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios e se cuidem, porque nós estamos nos preparando aqui dia após dia, né? Dentro da nossa possibilidade, diante das câmeras agora para vocês, para tentar, né, suprir essa nossa demanda aí, nessa nossa necessidade por uma educação de qualidade, né, que nós proporcionamos dia a dia dentro das escolas, né, e hoje dentro das casas de vocês. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima aula.